Olá, pessoal, boa tarde para todo mundo. Hoje é dia 16 de dezembro de 2025. Esse é o projeto Laboratório de Produção da Secretaria de Cultura de Peruíbe. Eu vou começar fazendo minha autodescrição. Sou Cassiane Tomilheiro, diretora de Política Cultural. Sou uma mulher branca, de cabelo castanho. Hoje ele está preso, com franja, cabelo liso. Estou com óculos de armação lilás, um brinco de madeira, uma regata na cor bege, e atrás de mim tem uma parede branca e 2 quadros de avisos e anotações. Quero dar boa tarde para todo mundo, muito feliz com esse encontro, mais uma vez, que bom que vocês vieram. Quero hoje especialmente agradecer a Lu, que topou. Eu vou destacar mais uma vez, eu tinha falado no encontro passado, né? A gente teve a Andréia, que foi um encontro muito legal. Quem perdeu depois recomendo assistir a gravação. A gente vai ter hoje um encontro com a Lu. Amanhã a gente vai ter a participação da Carol Bolanho e do Vitor, da Secretaria de Cultura, falando sobre comunicação. E também vamos falar um pouco sobre a parte de documentação. E o último encontro vai ser na quinta-feira, com a contribuição do Roberto Rosa, falando de orçamento e cronograma. Então, são 4 encontros, os 4 são gravados, mas a gente recomenda que quem puder esteja presente para fazer as perguntas, anotar os insights, e também para fazer a companhia, né, para a pessoa que está passando aqui o ensinamento, porque é bom ter gente para trocar, não fazer sozinhos. Todo mundo está vindo voluntário, né, futuramente a gente quer ter um programa mesmo de remunerar, credenciar artistas e fazedores de cultura para que a gente consiga oferecer oficinas de formação remuneradas, né, no modelo do credenciamento de artistas, mas por hora a gente não tem, então a gente tem pedido esse apoio. Então, Lu, mais uma vez, obrigada. A Lu é uma grande, grande especialista na área, gente, uma das melhores aqui da nossa região. E então, aproveitem para anotar as dicas. Eu acho que todo mundo que está na sala esteve no encontro passado ou esteve em algum encontro com a gente. Eu vou mostrar bem rapidinho, dizer que o Laboratório de Produção, o intuito é a gente auxiliar os fazedores de cultura da cidade de Peruíbe, especialmente, a se prepararem para os editais de cultura que tem, né, a nível federal, estadual, entidades não governamentais. Então, o conhecimento que a gente tem aqui, nesses encontros, ele serve para todos os editais, inclusive os municipais. Sim. Mas, quando a gente abre um laboratório, a gente geralmente coloca com foco, né, a gente coloca geralmente um tema, né? O tema é o Fomento Cult SP, do Governo do Estado de São Paulo. Então, a gente está falando com um pouco mais de foco nesses editais, tá bem? Aí eu vou mostrar para vocês, só para localizarem, mais uma vez, né, para ninguém dizer que não sabe, porque a gente está gravando em todos os encontros do laboratório, ó, esse caminhozinho. Eu abri aqui, então, fazendo a descrição, eu abri a plataforma do Governo do Estado, cultura.sp.gov.br, e a gente tem um botão chamado Portal do Fomento. Deixa eu só colocar aqui a Secretaria de Cultura como organizadora para ir me auxiliando. Vou pôr a Andréia e a Secretaria de Cultura, tá? E aí vocês conseguem autorizar a entrada de novas pessoas, tá bom? Bom, então, na tela, pessoal, eu estou compartilhando aqui a página do Fomento, da Secretaria de Cultura, e a gente tem esse botão aqui na parte superior, mais à esquerda, quase no centro da tela, esse botãozinho aqui, bem importante para a gente, que é o Fomento, né? Aqui, quando a gente clica nele, ele aparece vários tipos de fomento, né? Então, ele vai ele vai citar o próprio portal, que a gente já está dentro dele, os editais da PNAB, o PROAC-CMS, que é um outro edital, a Lei Paulo Gustavo, que já acabou, e programas anteriores que tiveram. A gente vai focar hoje nos editais da PNAB, tá? Que são os editais que estão abertos. Então, eu cliquei aqui, ele vai abrir para mim uma outra página do fomento, e ele vai detalhar aqui, olha, PROAC, PNAB, Política Nacional Cultura Viva e Acesso ao Sistema. São 4 botões do mesmo tamanho, que tem os desenhinhos aqui. No PROAC, a gente vai ter acesso ao Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, que é com recurso estadual,
que esses editais já fecharam. Na PNAB, que é um desenho de uma pastinha vermelha, são os editais da Política Nacional Aldir Blanc, que é recurso federal. Aqui nesse outro botão, esse quadrado grande, onde tem a listinha de papéis vermelhas, é a Política Nacional Cultura Viva. Aqui são os editais de ponto de cultura. A gente não vai focar nisso hoje, o ano que vem a gente vai fazer um laboratório de produção sobre cultura viva, tá? E aqui a gente tem o acesso ao sistema, que a gente vai citar melhor amanhã, tá bom? Que é onde vocês se inscrevem para fazer, para propor o projeto de vocês. Dentro disso, quando a gente clica na PNAB, que é onde a gente está interessado nesse momento, e você correr a tela para baixo, vai aparecer uma lista de editais abertos. Vários que fecham no dia 12 de janeiro, vários que fecham no dia 19 de janeiro. Então, a minha sugestão é que vocês deem uma olhada nessa lista, vejam se tem editais do interesse de vocês e abram para ler todos os anexos, todo o edital, tá bem? E aqui nesse botão, no centro da tela, aqui mais à direita, que tem o desenho de uma lupa, é pesquisa de projetos. Aqui foi uma dica importante que a Andrea deu aí nos laboratórios, que aqui vocês pesquisam projetos similares aos de vocês, por palavra-chave, tema, e aqui dá para ter uma ideia de como que as pessoas apresentaram os seus projetos. Não para copiar, eu não recomendo copiar, porque cada projeto tem a sua identidade, mas para a gente se inspirar, ter referência, ter alguns modelos, tá bom? Então é isso, pessoal. Lu, terminada a introdução, vou te passar a palavra, mais uma vez agradeço, e aí está contigo quem? Tá bom? Tá bom. Então, obrigada, Cassi. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Luciane. Eu vou me autodescrever primeiro e depois eu abro a apresentação. Então, eu sou uma mulher negra, sou mulher preta, tenho os cabelos crespos, eles são armados, curtos, tenho óculos marrom, estou com um brinco redondo, preto, assim, grande, camiseta preta, gola V, e estou aqui sentada na sala da minha casa. Atrás tem a parede branca, tem uma porta-balcão de madeira marrom e a mesa cheia de papéis. Eu vou abrir para vocês a apresentação que eu fiz, que eu acho que vai ser bem legal, porque vai ajudar. Eu vou abrir ela primeiro. Acho que vai ajudar a gente a... Pronto. Opa, já está no final. Lá para cima. Então é isso. Eu vou, acho que, entrar pelo celular, porque senão acho que eu não vejo ninguém quando eu faço a... Quando eu volto para o Meet, é que você está com o Zoom, né, Lu? Com o Zoom eu consigo, mas sem o Mas Zoom... se você voltar para a janela do Meet, ele vai aparecer, só que cada vez que você precisar mudar de tela, você vai ter que mudar para a sua tela. Eu vou ter que voltar lá, né? Pronto, todo mundo vê, né? Sim. Legal. Então, eu agradeço. Eu estou aqui para falar sobre plano de acessibilidade, né, e democratização. Eu fiz uma breve apresentação minha. Eu sou da Rabo de Lagartixa. Nós fazemos produções, né, culturais, audiovisual, acessibilidade. Eu sou pedagoga, com pós-graduação em educação especial. Atuo como audiodescritora roteirista, narradora, né? Sou produtora cultural também, consultora e assessora, e presto consultoria e assessoria em acessibilidade cultural. Faço elaboração e execução de planos de acessibilidade. E eu vou convidar vocês, por gentileza, para fazerem uma breve apresentação, para a gente saber, para a gente se conhecer e eu entender um pouquinho, né, o que vocês fazem.
eu acho que pode ser legal, porque em alguns pontos acho que pode ajudar no que a gente vai estar conversando. Então, a gente vai fazer uma brincadeira, eu vou chamar a Silvana, e peço, Silvana, para depois você se descrever e falar um pouquinho sobre você, palavras breves, assim, que você convide outra pessoa e assim sucessivamente. Podemos fazer? Ai, pode ser. Então, Obrigada. gente, eu tô aqui meio caído de paraquedas, né? Eu vi assim, agora todos os cursos eu quero participar. Eu vi esse, elaboração de projeto, eu quero participar. Tiver outra, eu quero participar. Então, eu estou nesse deslumbre, né, de participar de projetos. Bom, e eu não tenho, assim, nada ligado à cultura, né? Agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher preta, que tem o cabelo bem branco, assim, meio desgrenhado, tem uns óculos óculos de grau, fundo de garrafa. Eu estou usando uma camiseta que eu considero amarela, mas ela já desbotou bastante. Era da Marcha das Margaridas, ela é bem laranja, mas agora vocês podem ver que ela não é laranja. E aqui atrás tem uma parede de tijolinhos com uns quadros aqui, que eu não sei descrever muito bem os quadros. Então é isso, eu estou aqui querendo muito que o meu paraquedas, que eu soltei lá de onde, caia bem, no local bem aconchegante, que eu continue nesses projetos. Tá bom? Obrigada, Lu. Então agora eu chamo o Gilson. Legal. Gilson. Eu sou de Peruíbe, eu sou escritor e faço parte do coletivo Imersão Cultural de Peruíbe. E a gente tem alguns projetos. Nesse momento, eu estou trabalhando com a Ângela, que é uma das... A Ângela é uma das pessoas que levam o coletivo adiante, e ela tem um projeto do PROAC e da PENAB para fazer um livro. Na verdade, ela tem uma coleção e esse livro é um deles. Então, a gente está trabalhando, neste momento, neste livro dela, e é por isso que essas aulas me interessam muito. Porém, Legal. No próximo ano, o coletivo tem como projeto a confecção de um livro também, usando o PROAC ou a PENAB ou autopublicação. Então, a gente vai tentar o PROAC vai tentar a PENAB, fazer um projeto bem caprichado. O ano passado, eu participei da PENAB junto com a Academia Peruibense de Letras, a gente não foi contemplado, mas foi uma experiência muito interessante, muito bacana, e eu pretendo repeti-la no coletivo no próximo ano. Obrigada, Gilson. Eu vou pedir, por gentileza, gente, para a gente ser breve. Eu preciso. Tá bom. Então, eu vou pedir só para vocês se descreverem e falarem um pouquinho, em linhas gerais, o que vocês têm feito, né, em relação à questão cultural, se tem um projeto, alguma coisa assim, para a gente poder, para eu anotar e saber o que eu trago. Tá bom? Obrigada demais. Por nada. Então, a Gabriela, por favor, Gabriela. Opa! Boa tarde a todos. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, uso óculos, estou vestindo um vestidinho curto, sentada aqui no ateliê do meu espaço. Estou retomando as atividades desse espaço, passo a passo. Aprender o caminho certo para eu colocá-lo em atividade com esses projetos é a minha finalidade. E aqui sempre foi um espaço ligado à cultura e movimentos da região. Então, eu quero voltar a participar de todo o movimento. Gratidão, Gabriela. Vânia, está aí? Não, nós temos a Carol. Carol, vai lá, Carol, você. Obrigada, Gabi. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Carol Bolanho, eu sou uma mulher branca,
Eu estou usando aqui brincos indígenas coloridos, um biquíni aqui é meio colorido também, um vestido laranja. Ao fundo, eu tenho 2 quadros na parede com a imagem do mar. Eu estou executei alguns projetos esse ano, principalmente na parte de comunicação, né? Eu sou produtora, então esse ano eu tive o prazer de executar um pelo Mulheres Criativas da Jureia, pelo PNAB estadual e pelo municipal, pelo Aieita Teams, e finalizando também aqui a ONG Windsurf. Eu Perfeito. vou chamar o Tiago Andrade. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Bom, eu sou um homem branco, com barba e cabelo grisalhos. Atrás de mim tem uma cortina e uma janela. Estou usando uma camiseta azul. Bom, eu não estou produzindo nada na cultura ainda, na verdade, eu estou só com intenções, estou cheio de intenções. Né? Eu era da educação e migrei para Peruíbe tem uns 2 anos, mais ou menos. E acho que é isso. Quem que eu vou chamar agora aqui? Quem não foi? Deixa eu ver. Pode ser o meu xará, o Tiago também. Tiago. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bom, Tudo bem. Meu nome é Tiago. Eu sou um homem branco, de barba escura e cabelos longos. Eu sou professor de inglês e eu tenho alguns livros escritos e hoje eu tenho a intenção de publicar o primeiro livro. E eu tenho a intenção também de aprender mais a respeito sobre os editais para poder adaptar alguns longas-metragens que eu tenho, talvez uma versão curta-metragem. E é por isso que eu estou aqui hoje acompanhando, e esse é o meu interesse. E queria agradecer desde já, né, a atenção de todos vocês. E o próximo que eu vou chamar, deixa eu ver quem ainda não foi. Silvana, já foi? Foi. Agora acho que tem a Suzete e a Deia. A Deia, sim. se ela Pode quiser ser a Deia, se apresentar então. também, porque a Cássia já se apresentou. Tudo bem. Pode ser a Deia, então. Boa tarde, gente. Bem? Bom, eu sou Andréia Mello, estou trabalhando como coordenadora de política cultural aqui no Departamento de Política Cultural junto com a Cristiane. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelos enrolados, estou vestindo uma camiseta bege e com brincos beges e búzios, e atrás de mim tem uma parede toda azul. Bom, o meu intuito aqui é participar e contribuir com o conhecimento que eu venho adquirindo com esses estudos dos editais aí. E aprender também com a Luciane. Obrigada. Gratidão, Deia. Agora, para fechar, a Suzete, por gentileza. Suzete, se você pudesse apresentar. Boa tarde. Eu sou uma mulher branca, cabelo grisalho, grande. Estou com uma blusa azul. Atrás de mim tem um cabideiro. Uma parede branca. Eu faço parte de alguns movimentos aqui na cidade, a Casa Amarela, que é um ponto de cultura rural e da infância, o coletivo Morro das Panelas e a Rede Solidária de Peruíbe. E aí eu estou começando a escrever editais, eu sou formada em Direito também, então eu consigo fazer a parte jurídica, entender a parte jurídica, estou fazendo alguns cursos para aprender melhor como escrever. Gratidão. Acho que chegou mais alguém. Patrícia. Patrícia, seja bem-vinda. Patrícia, a gente está fazendo uma rodada, vai finalizar em você. Se você puder, por gentileza, se apresentar e falar sobre a sua atuação, para a gente saber as pessoas que a gente tem na sala. Tá legal, gente, boa tarde.
eu sou a Patrícia, aqui de Peruíbe, Patrícia Vignoli. Eu tenho cabelos curtos, cacheados, sou uma mulher preta, estou de óculos, com brincos de crochê amarelos e um vestido florido. Atrás de mim tem uma janela que está aberta com uma cortina branca. Eu sou produtora cultural, trabalho também com gestão de redes sociais, de projetos culturais. Sou presidente do Conselho de Cultura de Peruíbe. Também trabalho com terapias integrativas, círculo de mulheres, mandalas, arte-terapia, aqui na região de Peruíbe. É isso. Obrigada. Boa tarde a todas e todos e todes. Obrigada, Paty. Então é isso, agradeço demais vocês terem topado a gente fazer uma apresentação, uma rodada. Eu vou voltar agora aqui na apresentação para a gente trocar o slide. A gente vai começar falando sobre plano de acessibilidade. E aí o que eu pensei, para falar sobre plano de acessibilidade, como nós vamos falar a partir dos editais do PROAC, né, da PNAB, eu fui lá, busquei alguns, para mostrar para vocês um pouco do que é solicitado, né? Eu encontrei, são 3, eu vou dizer que assim, nós temos 3, entre aspas, né, tipos de postagens, né? 3 editais que trazem elementos diferentes. A grande maioria, a gente vai ler o mesmo tipo de descrição, né? Mas nós temos alguns que são específicos, que são, por exemplo, quando trata de edital de audiovisual, que aí ele tem, né, um elemento específico que eu vou mostrar. E nós temos também, quando fala sobre a questão de reforma, né, de edifícios, quando fala sobre biblioteca, né, que aí a gente tem alguns planos que são específicos, vou mostrar para vocês. Mas isso é para dizer que é importante ler com atenção os editais e para entender que cada um vai estar trazendo a sua especificidade, né? Para a gente não achar que é tudo igual. A gente tem diferenças, né, entre eles. Então, eu trago o primeiro, né, eu trago 3. O primeiro fala que o projeto ele deve contemplar medidas de acessibilidade comunicacional, arquitetônica e atitudinal, compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto ou das ações previstas nas medidas de democratização, observando os termos do disposto na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e trata ainda que os recursos necessários para a execução dessas ações, eles deverão estar previamente previstos no orçamento do projeto, desde sua concepção, incluindo custos relacionados ao produto final, à iniciativa e, quando aplicável, a espaços físicos. Isso é importante a gente ter logo, né, de início, no pensamento, que é para a gente entender que quando a gente fala da acessibilidade, a gente vai precisar pensar nela desde o início do projeto. Porque se nós não pensarmos na acessibilidade desde o início do projeto, a gente vai ter dificuldade, porque quando for lá aplicar, quando for realizar, a gente não vai ter verba disponível. É legal porque a gente vai ter, pelo que eu acompanhei, né, a Cássia explicando, nós vamos ter um encontro também que vai estar falando sobre orçamento. Então, é importante porque, na parte do orçamento, eu acredito que vai ser possível compreender como as ações, elas perpassam, né, o projeto como um todo. Então, aqui a gente tem um segundo. Esse já é diferente, esse é relacionado à questão da produção audiovisual. Então, fala que o projeto deve contemplar medidas de acessibilidade comunicacional, arquitetônica e atitudinal, compatíveis, né, com as características dos produtos resultantes do objeto ou das ações previstas nas medidas de democratização, observando, né, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e chama atenção ainda, né, em observância à instrução normativa ANSINE. Então,
para a gente entender que a gente vai precisar pensar nessa questão do audiovisual, né? A acessibilidade, ela vai estar trabalhando, né? Ela vai estar acontecendo também de uma outra maneira. Diz ainda que caberá ao proponente, né, disponibilizar à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, uma cópia, né, da obra audiovisual. Aqui são outros tópicos, né, resultante desse chamamento, via link para acesso, contendo recursos de acessibilidade comunicacional, tais como legendas descritivas, né, closed caption, audiodescrição ou janelas de interpretação em língua brasileira de sinais, Libras. Entendendo que essa acessibilidade comunicacional, ela tem relação direta com a questão da produção do audiovisual, né? Em algumas outras atividades, a gente não vai necessitar de todas elas. Depois, fala que o proponente ele deverá descrever no plano de acessibilidade as ações, né, a serem implementadas, né, para contemplação das atividades previstas nas medidas de democratização. Os recursos necessários para execução deverão estar previamente previstos no orçamento do projeto, né, novamente, traz isso, incluindo custos relacionados ao produto final, à iniciativa e, quando aplicável, aos espaços físicos. Então, esses são 2 que eu queria mostrar, e esse é o terceiro. O terceiro, ele traz, o primeiro tópico, ele é igual, ele fala sobre a reforma dos espaços, fala também sobre, é um edital que traz a questão das bibliotecas, por exemplo, né, e dos museus. Então, fala também, né, fala das medidas de acessibilidade comunicacional, arquitetônica atitudinal, fala dos recursos necessários para execução, né, que devem estar citados no orçamento, e eu trouxe também porque ele traz um tópico que fala sobre fins de acessibilidade arquitetônica, e isso eu acho que é interessante a gente ter, né, para a gente pensar nela, né, sobretudo, que fala que o projeto arquitetônico, o projeto arquitetônico deverá contemplar, de forma integrada e conforme as normas técnicas vigentes, soluções que garantam o uso autônomo, seguro e inclusivo do espaço por todas as pessoas. Dentre os elementos a serem previstos, destacam-se rotas acessíveis e contínuas, com espaços de manobra para cadeiras de rodas, instalação de piso tátil direcional e de alerta, rampas com inclinação adequada, elevadores acessíveis, corrimãos e guarda-corpos em escadas e desníveis, sanitários adaptados, vagas reservadas de estacionamento, assentos e mobiliários que considerem diferentes biotipos e necessidades, iluminação funcional e segura, e demais dispositivos que assegurem a plena acessibilidade arquitetônica do espaço revitalizado. Isso é importante a gente pensar, por quê? Porque quando a gente fala, né, da reforma, né, a gente pensa no espaço que a gente vai usar, a gente tem que pensar na autonomia de todas as pessoas e também na questão da segurança, porque quando a gente fala, a gente pensa, né, numa evacuação, por exemplo, do espaço, como tem, né, às vezes que você, quando chega no cinema, por exemplo, você tem, né, a pessoa que especifica ali na frente, no teatro, sobretudo, né, as saídas, né, emergenciais, né, em caso de incêndio ou o que for. Então, a gente precisa ter pensado nisso, porque senão a gente não tem um espaço que consiga fazer com que as pessoas tenham mobilidade, né, não garante. Eu trago isso por quê? Porque dentro dos editais que estão disponíveis na plataforma, nós temos editais para a reforma de espaços, temos editais para biblioteca, para museu, para várias situações. Então, acho que é legal para, né, a gente ter uma ideia geral, assim, né, do que é possível. Aí, assim, a gente está aqui para falar sobre o plano de acessibilidade, mas antes disso, eu
trago sempre comigo que eu acho que é importante a gente entender a definição da pessoa com deficiência e entender também o que são essas barreiras atitudinais, arquitetônicas e comunicacionais citadas nos editais. Aqui a gente lê um pouquinho, né, no que eu trouxe para falar, mas acho que é legal a gente consultar. Vou aproveitar para fazer uma observação. Os slides, eles estão todos com fundo preto, as letras são brancas para que a gente tenha contraste, e cada vez no canto inferior direito, a gente vai ter um iconezinho que lembra a questão da acessibilidade, tá bom? Então, aqui, eu coloquei a pergunta, né, qual a definição de pessoa com deficiência? Então, acho que a gente pode ir lá, né, voltar lá atrás, né, quando a gente leu o print que eu fiz dos editais, que fala que, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, né, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência, assim, considera-se aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aqui a gente colocou, né, que é importante que sejam consideradas as pessoas também com mobilidade reduzida. Essa mobilidade reduzida, o que é? Ela pode ser permanente ou temporária. Significa, às vezes, por conta da idade, né, uma pessoa ela pode ter uma mobilidade reduzida, fica mais difícil ela se locomover, fica mais difícil ela ficar tempos longos de pé, né? A questão da gestação, que pede também uma maior atenção com a mulher gestante. Quando tem também a pessoa que ela tem a criança de colo, questão da obesidade, perna engessada, né? Ou outras situações, né, que podem ser tanto, como diz, temporária, né, ou permanente. Às vezes a pessoa tem e vai ser por um tempo determinado, né, às vezes quebrou a perna, logo vai retornar, mas às vezes é algo que é definitivo, então a gente precisa tomar cuidado. E aí, a gente passa a entender que a questão da dificuldade não está na pessoa, mas está na barreira, né, e aí, quais são essas barreiras, né, que traz a lei brasileira de inclusão? Essas barreiras são arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais. Essas três, elas estão com asterisco. Por quê? Porque são as três barreiras que são sempre faladas nos editais, né? Mas nós temos também as barreiras outras, né? Aqui são algumas outras que eu coloquei, mas tem mais além dessas. A gente tem, por exemplo, a metodológica, que fala sobre metodologias aplicadas, né, por nós, para resolver algumas situações, para alguns ensinamentos, enfim. Naturais, quando a gente tem, por exemplo, eu falo sempre a questão da praia, né, porque a gente está aqui no litoral, então, por exemplo, a areia da praia, se a gente quer chegar na praia com a cadeira de rodas, a gente tem a barreira da areia. Então, a gente tem que quebrar essa barreira para que uma pessoa cadeirante chegue na praia, né? Chegue na água. Então, é uma barreira natural. Tecnológicas, por exemplo, se a gente tem um site, se a gente tem uma página de Instagram, ou se a gente tem um computador que a gente usa, mas que não tem acessibilidade, né? Se não tem uma ferramenta de acessibilidade, desculpa, é uma barreira tecnológica. E a questão dos transportes, né? Que a gente sabe que às vezes a gente não tem, por exemplo, a rampa, né? Eu falo rampa, a plataforma que desce, né? Para pegar a pessoa com cadeiras de rodas, né? Para ela subir no ônibus, mas tem outros também, né? Não vamos entrar em todos os detalhes, mas essas são algumas das barreiras. E aí a gente pensa, se nós sabemos quais são essas barreiras, como que a gente vai quebrar essas barreiras, sobretudo nos editais? Então, a gente pode pensar, né, é legal, a gente pode fazer a ligação que, assim, quando a gente fala da barreira arquitetônica, a gente vai estar falando dos obstáculos físicos. Quando a gente fala das barreiras atitudinais, a gente vai estar falando das barreiras, né, que dizem respeito
a questão de preconceitos, né, de discriminação, de capacitismo, né, e nós temos as comunicacionais. As barreiras comunicacionais, elas dizem respeito diretamente às questões de dificuldades que nós temos na comunicação, tá bom? Então, vamos para o próximo. Se tiver algum problema, vocês me avisam, tá? Então, aqui, falando agora sobre a questão dos recursos de acessibilidade arquitetônica, né? Quando a gente fala acessibilidade arquitetônica, é legal a gente pensar, em relação ao meu projeto, vai dizer respeito a como a pessoa, ela vai chegar num lugar onde eu vou fazer a atividade, por exemplo, e como ela vai circular naquele ambiente, como vai acontecer. Então, eu vou pensar na questão se eu tenho rampas de acesso, eu vou pensar se eu tenho elevadores, se eu tenho piso tátil, se eu tenho banheiros acessíveis, portas, corredores largos, porque se eu tenho alguém com cadeira de rodas, a pessoa pode, de repente, não conseguir ter acesso, né? Sinalização acessível, para que a pessoa possa se locomover, né? Entendendo que o objetivo da quebra das barreiras, né? O objetivo da acessibilidade é sempre dar autonomia para as pessoas. Então, o interesse é para que a pessoa ela usufrua da atividade cultural em pleno gozo dos seus direitos e, na medida do possível, né, em igualdade de acesso e interação, assim como as demais pessoas que estejam participando, tá bom? Então, aí a gente passa para recurso de acessibilidade atitudinal. Quando a gente fala do atitudinal, a gente precisa pensar que vai ser em relação a como a equipe do projeto ela vai receber esse público e como esse público vai estar ali dentro da ação que eu vou estar fazendo, né, da atividade, enfim. Então, a gente pode pensar, né, na questão de promover campanhas informativas, a capacitação dos profissionais, incentivar o convívio e interação entre as pessoas com e sem deficiência. A gente pode pensar em fornecer transporte para pessoas com deficiência, por exemplo, e mobilidade reduzida, para que possam participar, né, porque a gente sabe da dificuldade, às vezes, para poder acessar alguns lugares, alguns espaços. Podemos convidar pessoas com deficiência para atuarem no projeto, mas convidá-las para atuar no sentido de que essas pessoas, elas participem, elas possam, como eu posso dizer, elas possam usar das suas habilidades, né, no seu tempo, mas, sobretudo, que elas possam dizer, né, compartilhar como é a experiência para elas das atividades que estão sendo propostas, né, como uma consultoria, porque às vezes a gente quer atingir, né, quer chegar neles, mas a gente tem que entender que nós não temos as mesmas, nós não temos a deficiência, então nós não sabemos como a barreira ela chega em nós, né? A barreira chega em nós também, mas ela chega num outro lugar. E a maneira como nós resolvemos, nós tratamos com ela, é diferente, né? Então a gente precisa ouvi-los para entender, para conseguir sermos eficazes. Então também, uma outra proposta, uma sugestão, você pode também preparar um espaço, por exemplo, porque nós temos pessoas com transtornos, né, de espectro autista ou outros transtornos, né, que não são consideradas deficiências, mas essas pessoas, elas podem ter um lugar para se autorregularem, mas não só elas, qualquer pessoa, às vezes um som alto, uma luz estrobo, né, uma luz mais forte, às vezes também pode, inclusive, nos desregular. Então, é legal se a gente consegue ter um espaço, né, alguma coisa assim, para ser utilizado pelas pessoas que estão participando das atividades. E aí, fechando, né, a questão da acessibilidade, o recurso de acessibilidade comunicacional. Aí a gente precisa pensar, quando a gente faz o projeto,
que quando a gente fala sobre esse recurso, né, sobre essa acessibilidade, vai dizer respeito diretamente a como a pessoa vai consumir o conteúdo que eu estou produzindo. Então, todo mundo vai receber do mesmo jeito? Não, nem todo mundo vai receber igual. Por quê? Porque nós vamos ter pessoas que vão precisar de libras, pessoas que vão precisar de legenda, lembrando que a legenda ela não vai ser apenas para a pessoa que tem surdez, né, total. Nós temos pessoas também que são ensurdecidas. Então, são pessoas que elas têm ainda um resquício de audição, mas a legenda, ela vai ajudar, porque ela vai, vamos dizer que ela vai garantir que a pessoa, ela consiga, é isso mesmo que está sendo dito. E mesmo, tem pessoas que, às vezes, o som, ele não está muito audível, porque você tem um som de fundo, ou alguma coisa assim, e a legenda é sempre bom, porque sempre ajuda na compreensão do texto, assim como a audiodescrição. E como, às vezes, tem gente que fala, mas a audiodescrição é unicamente para pessoas que são cegas, e não é. A audiodescrição ajuda em muitas outras situações, inclusive faz com que a gente consiga compreender melhor até aquilo que a gente tem em cena, aquilo que tem no filme, né, porque faz a gente perceber detalhes que às vezes passam, assim, despercebidos, né. E uma outra situação também, a divulgação acessível, porque se a gente faz um projeto maravilhoso, mas se a gente não tem acessibilidade na divulgação, não vai chegar, né, nas pessoas. E a questão dos recursos táteis, que são muito legais também, porque são interessantes tanto para as pessoas com deficiência visual, como outras, né, como transtornos também, ajuda, né, sempre é bom, porque você usa mais de um sentido, então você faz com que a compreensão ela aconteça por meio de outros sentidos, né, ele perpassa, então é muito bom também. E aí, a gente falou um monte, vocês devem estar falando, mas ela falou tudo isso até agora, e aí, né, para onde a gente está indo? Isso tudo é para quê? Porque a gente sabe que tem vários recursos de acessibilidade, né, tanto para a questão arquitetônica, a questão comunicacional, a questão, acho que esqueci o outro, arquitetônica, atitudinal e não lembro outro, mas enfim, comunicacional. E aí a gente para pensar o seguinte, né, que quando a gente fala sobre quando a gente para falar sobre a questão dos projetos, né, da elaboração do plano de acessibilidade, o primeiro ponto é importante que a gente pense qual o tema do meu projeto. Então, a gente precisa pensar, né, qual o tema do meu projeto, porque ele não vai ter a mesma... Eu não vou usar o mesmo plano de acessibilidade porque eu posso escrever mais de um projeto, mas eu vou usar o mesmo plano para todos? Não, eu vou ter que adequar. Então, se eu fizer uma apresentação musical, eu vou adequar o meu plano de acessibilidade para essa realidade. Se eu vou fazer um projeto que vai tratar sobre palestra, curso, capacitação, vai ser um outro plano de acessibilidade. Se eu fizer um plano onde eu vou estar escrevendo um livro, né, vou fazer uma obra literária, mesma coisa, vai ser um outro plano de acessibilidade. Eu vou buscar elementos de acessibilidade que vão contemplar aquilo que eu estou fazendo. Se eu vou fazer a reforma do espaço, a mesma coisa. Eu vou usar elementos específicos, né? Se for teatro, se for audiovisual, né? E assim por diante, né? Eu vou pensar no plano de acessibilidade de acordo com o meu projeto. E aí, quando a gente fala nesse plano de acessibilidade, é aquilo que a gente falou, né, anteriormente. Uma coisa que a gente sempre diz é nada sobre nós sem nós. Acho que essa frase, acho que todo mundo já ouviu, sobretudo em relação à questão de acessibilidade. É muito importante, sempre que possível, ter a consultoria de uma pessoa com deficiência para a elaboração do plano de acessibilidade, porque essa pessoa vai poder te ajudar e vai, sobretudo, te dizer se a ação que você está colocando ali, ela é eficaz.
porque às vezes você pode estar achando que vai funcionar de um jeito e às vezes não funciona. E é só essa pessoa que vai poder te dizer exatamente, para você não errar nas ações que você vai fazer, ela vai te orientar, né? Ó, você apresenta e ela vai dizer, olha, isso está legal, isso não está, isso mexe aqui, mexe ali. Então, por isso que também é importante, sempre que possível, termos pessoas com deficiência na produção. E aí, finalmente, plano de acessibilidade. Quais ferramentas de acessibilidade, então, eu vou pensar, elas vão ser necessárias para tornar o meu projeto acessível? E aí, pensando nisso, eu vou entender que é nesse plano de acessibilidade que eu vou detalhar as estratégias que eu vou usar para quebrar essas barreiras que possam existir no meu projeto, para torná-lo acessível. E entendendo que ele é transversal, ele vai dialogar com todas as ações do projeto. Quando a gente falou lá, né, sobre a questão, por exemplo, da divulgação, então vai dialogar com a comunicação. Então, o pessoal do grupo de comunicação do projeto, esse pessoal vai precisar entender que vai ter que estar junto com a equipe de acessibilidade para poder entender quais elementos vão ser usados e como para fazer a divulgação, por exemplo, né? Se for fazer uma publicação, como vai ser feita essa publicação? Quais elementos de acessibilidade eu vou usar nessa publicação, né? Então, é isso, né? Eu vou ter que entender, a partir da essência do meu projeto, o público que eu quero alcançar e o orçamento, a partir do orçamento que eu tenho, né? Porque também não vai dar para pôr tudo, mas eu preciso pensar quem eu quero alcançar e o que eu vou colocar. E aí, agora que a gente conversou um pouquinho sobre o plano de acessibilidade, eu vou convidar vocês a responderem, mas não para mim, para vocês mesmos. Então, pensem um pouquinho, se vocês têm definido o tema, objeto do projeto cultural, quanto vocês vão estar usando desse orçamento para acessibilidade, qual o público que vocês vão querer alcançar com as ações do seu projeto, e quais recursos de acessibilidade vocês vão usar para quebrar as barreiras existentes e permitir que as pessoas participem em igualdade de acesso. Lembrando que a acessibilidade, ela precisa ser pensada desde a concepção da ideia do projeto cultural, não dá para ser um anexo, porque senão vai dar problema no final. O plano de acessibilidade, ele precisa ser cumprido com o pensamento de ampliar o seu público e democratizar a arte, e, sobretudo, entender que se é para ser cumprido, não coloquem ações mirabolantes, porque você vai precisar prestar conta. Então, né, ele tem que ser um plano que você entenda que você vai conseguir cumprir. O objetivo não é apenas deixar entrar, né, a pessoa, mas oferecer para ela também autonomia e permitir que todas as pessoas participem e consumam das atividades culturais sem que elas dependam de terceiros o tempo todo, sem que tenha que ter... É legal ter um monitor, mas é importante que a pessoa consiga ela consiga se mover, consiga acessar os conteúdos, sem que a pessoa precise vir e fazer por ela. E que ela tenha, no caso, a segurança de que, se ela precisar, ela pode levantar a mão e vai ter alguém atento e que vai chegar até ela e vai poder atender aquilo que ela está tendo dificuldade no momento, mas que não, se não, que ela consiga fazer, né, o que está sendo proposto igual às outras pessoas. Aqui nos slides nós temos alguns ícones, né, de acessibilidade, texto alternativo, braille, audiodescrição, nós temos legenda para surdos e ensurdecidos, a questão do acesso, né, para cadeirante, autistas, né, transtorno do espectro autista, libras, pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, e nós temos também cegueira, e nós temos também o símbolo com a pessoa com cão-guia. É muito legal quando você faz atividade, se você sabe que você vai ter a acessibilidade, colocar também no material de divulgação o ícone, né, para explicar o que tem. Então, essa é a parte que nós falamos sobre
acessibilidade, eu sei que foi a toque de caixa, mas, assim, no intuito de tentar passar o máximo que eu pude, né, de informação para vocês. E aí a gente entra na questão das medidas de democratização. As medidas de democratização, também nos editais, nós temos elas sendo citadas, tá bom? Aqui eu trouxe um print, eu tenho acho que 2 prints que falam o que se entende, né, como democratização, que seria a oferta de ao menos uma ação que garanta o mais amplo acesso da população ao produto cultural gerado, objetivando a descentralização e a universalização do benefício ao cidadão, sempre considerando o interesse público e a democratização do acesso aos bens culturais resultantes. Aí fala, né, que é necessária a apresentação do plano de democratização, com as ações definidas pelo proponente no momento da inscrição do projeto. É muito importante o plano de democratização também, assim como de acessibilidade, né, e assim como as outras, cada ponto, né, dos editais, cada ponto que vocês forem ver nessa formação são importantes, porque um está ligado no outro, sabe? É uma costura, e aí vai fazer todo o projeto, né, uma peça inteira. Então, o plano de democratização, ele deve contemplar ação proposta e estratégia de publicização da oferta cultural. Lembra? Aquilo que a gente falou, né, sobre a divulgação, que é muito importante. Além de outros aspectos específicos que influenciem a ação do proponente no que concerne a medida de democratização oferecida. No caso de ações com escopo educativo ou de formação cultural, deverá ser apresentado plano de atividades, com os locais, os dias e horários de realização. Aqui também outro ponto que é importante. Se a gente vai pensar no plano de atividades com os locais, que locais são esses? Esses locais, eles têm acessibilidade, né? Aí, isso, por exemplo, já entra para o plano de acessibilidade. Também, além do de democratização. No caso de ações que prevejam a distribuição, doação de produtos culturais a instituições, né, públicas ou privadas sem fins lucrativos, o proponente, ele deve informar a quantidade e o perfil das organizações para as quais o produto será doado, incluindo justificativa da pertinência da doação e seus possíveis usos. Aqui também. Se eu vou fazer a doação de produtos culturais, que produtos são esses? Como vai chegar no público que vai receber esses produtos? Esses produtos que eu estou entregando, eles estão acessíveis? Né? Isso também a gente precisa pensar. Aí aqui, poderão ser consideradas ações de democratização as seguintes medidas adotadas para ampliar o acesso às atividades, produtos, serviços, bens culturais, conforme o rol exemplificado abaixo. Gratuidade em no mínimo 20% de todas as atividades e apresentações, garantindo a participação de pessoas menos assistidas ou menos favorecidas devido a condições socioeconômicas, etnia, deficiência, gênero, faixa etária, local de residência e ocupação. Aqui também, eu vou garantir a participação das pessoas menos assistidas. Que pessoas são essas, né? Como eu vou estar fazendo para que elas cheguem, né, no lugar onde eu vou estar fazendo a ação? Ação formativa visa compartilhar conhecimentos teóricos e práticos sobre o desenvolvimento, realização e finalização dos produtos resultantes deste edital, desde a elaboração do projeto até a entrega final. O foco está na abertura do processo criativo para os participantes, incluindo todas as etapas envolvidas. Esta atividade será gratuita e aberta ao público, com especial atenção a populações historicamente menos assistidas ou menos favorecidas, incluindo grupos por condições socioeconômicas, etnia, deficiência, gênero, faixa etária, local de residência e ocupação. Isso é muito legal, porque é aquilo que a gente fala, né? Quando fala sobre medidas de democratização, é isso, é democratizar também o produto que está sendo elaborado, né? Então, como é esse produto? Que produto é esse? Como ele é feito, né? Isso é importante. Outras medidas. Poderá o proponente apresentar outras ações de democratização alinhadas ao objeto deste edital. Parágrafo único. Caberá à comissão de seleção analisar as ações de democratização definidas para o projeto. O proponente deverá participar de ações e programas dessa secretaria relacionados à atividade cultural viabilizada a partir desse chamamento público, caso haja.
A definição dessa participação será feita posteriormente, né, de acordo com a disponibilidade do proponente e interesse da Secretaria, não se afigurando viável a participação em ações e programas da pasta, poderá o proponente, para atender a este item, realizar a atividade em um espaço cultural, preferencialmente da administração pública estadual ou municipal. Lembrando que os prints que eu trouxe, eles são meramente ilustrativos, tá? Eu quero dizer que, assim, não significa que esses que nós lemos todos, ao contrário, tá? Esse foi só um ponto para a gente trazer para a discussão. E aí, quando a gente fala, por exemplo, né, da democratização, né, das medidas de democratização, a gente está falando sobre a democratização do acesso aos bens culturais produzidos. Então, significa que nós também vamos remover barreiras, assim como a acessibilidade. Então, a gente pensa nas barreiras econômicas, né, que a gente vai remover quando a gente vai colocar um projeto com um preço acessível de ingresso, ou, melhor ainda, que seja gratuita a atividade. Barreiras geográficas, quando eu tiro essa atividade do centro, onde as pessoas têm mais facilidade de ter acesso, e a gente coloca para as periferias, né? E as barreiras comunicacionais, quando eu vou fazer de uma maneira que, inclusive, a divulgação chegue na pessoa, para que a pessoa saiba o que vai estar acontecendo, e que a gente tenha a comunicação feita durante o processo, durante as atividades, de uma maneira que a pessoa consiga participar também, em igualdade junto com os outros, né? Então, removendo as barreiras econômicas, o produto cultural, ele deve ser viável para a população de baixa renda, ou seja, pode ter gratuidade total, um preço popular, ou ainda, uma cota de ingressos sociais. Então, eu posso ter uma cota de ingressos que eu posso levar num lugar específico, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade ou em outras situações que eu entenda que cabe, que encontra-se aqui, vou lá e ofereço, né, faço a doação da cota de ingressos, por exemplo. Depois, quando a gente fala sobre remover as barreiras geográficas, aquela pergunta, né, que volta, onde o projeto vai acontecer? Além de pensarmos o lugar, a acessibilidade dele, se essas apresentações elas vão ser apenas no centro ou se elas vão para as periferias e os bairros descentralizados. Se vai circular por cidades do interior e litoral com pouca oferta cultural. Quando eu falo isso é por quê? Porque se nós estamos fazendo um edital que ele vai para, que é um edital do Estado, a gente pode acessar outros lugares, outras cidades, a gente pode fazer Peruíbe e levar, de repente, para um lugar vizinho, enfim, a gente pode aumentar, né, também a oferta. Depois, parceria com equipamentos públicos locais. Isso é muito legal, porque eu posso, de repente, apresentar, fazer um trabalho no Guaraú, mas eu vou fazer só no Guaraú? Não, eu posso ir para outros lugares da cidade. Que lugares eu vou? Que espaços eu vou ocupar? Eu vou ocupar só o centro? Não. Que lugares eu tenho na periferia, né, da cidade? Lugares, quais são os outros pontos que eu acho que dá para fazer uma parceria? O formato, eu posso fazer presencial, híbrido, online, né? Posso fazer os dois formatos, né? Pensar, de repente, uma atividade que eu posso fazer que eu consiga chegar num público maior, de repente. E aí, quando a gente fala, né, sobre remover as barreiras comunicacionais, é aquilo de novo. Como eu vou divulgar para o público-alvo? Como eu vou divulgar? Mas e como eu vou, uma vez que eu divulguei, esse público chegou, como eu vou atendê-lo? Como vai ser isso? Né? Então, tem essa parte. E aí, acho que o último, o penúltimo, é sobre a questão das medidas de democratização, né? Um apanhado geral, assim, para a gente fazer um resumão, né? Que elas incluem, normalmente, né, a gratuidade ou preços populares, ou seja, a disponibilização de ingressos gratuitos ou a preços acessíveis para eventos, espetáculos e mostras, ações para públicos específicos, né, ou seja, a gente destinar uma porcentagem dos produtos, pode ser livro, CD, DVD, ingresso, enfim, pode ser doado para escola, escola pública, ONG, comunidade de baixa renda, enfim, alguma ação nesse sentido, por exemplo, né, para a gente poder democratizar o acesso.
A gente pode realizar oficinas, participação de múltiplos artistas nas ações do projeto, isso também é uma medida de democratização. Interiorização e circulação, né, seria a realização de projetos em diferentes regiões do Estado, inclusive interior, periferia, para descentralizar a oferta cultural. E o uso de múltiplos canais, a veiculação dos conteúdos culturais em plataformas digitais, em sites, redes sociais e televisão, né, ampliando esse alcance para além do espaço físico, e a gente entender que, sobretudo, democratizar não é caridade, de forma alguma, é um direito de todos, todas, todos, e, sobretudo, entendermos que estamos fazendo uso de dinheiro público, e esse dinheiro público ele precisa ser bem empregado e entender que a gente vai precisar prestar contas dele depois, né? Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade, meu contato. Alguns dos grupos dos quais eu participo, tem outros, não coloquei todos, mas é isso. Então, gratidão, espero que todo mundo tenha conseguido ouvir e não tenha bloqueado, porque mensagem no WhatsApp. Então, é isso. Eu vou passar a palavra agora, acho que para a Cassi, se a Cassi quiser recuperar, acho que até para complementar um pouco, né? Obrigado, Luciane. Obrigada, Gilson. Oi, Lu. Muito obrigada, super detalhado. Eu queria, antes de falar, queria ver se alguém quer comentar, fazer perguntas, foi bastante informação. Você consegue interromper o compartilhamento? Daí eu acho que... Consigo, eu vou parar aqui. A gente consegue se ver. Pessoal, boa tarde para quem chegou depois. Queria verificar como foi para vocês. Esse tema da acessibilidade é um tema mais novo para a maioria das pessoas. E o plano de democratização, depois eu quero comentar um pouquinho, mas eu acho que destacar uma coisa que a Lu fala desde o começo, né, que ela cita sobre o orçamento, né, prever as despesas do orçamento. É muito comum, acho que um dos erros que a gente mais vê são projetos que, na hora que a gente pergunta qual a ação de acessibilidade que vai ser feita, a pessoa coloca que o lugar vai ser acessível para pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo. Isso é acessibilidade estrutural, né? Arquitetônica, sempre me foge essa palavra. Isso é acessibilidade arquitetônica. Mas isso é o mínimo que a gente há anos já tem feito, né? Buscado fazer coisas em espaços, e claro que não está resolvido ainda, mas muitos espaços já têm essa acessibilidade. Então, a gente buscar espaços assim é importante. Mas o que a gente vai destinar do nosso orçamento para atender pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Ampliar esse acesso. Isso é bem importante. Às vezes as pessoas falam, mas o meu orçamento é tão pequenininho, eu estou com um projeto aqui de 10 mil só, é muito pequeno. Lembrando que na Paulo Gustavo, os editais, eles eram obrigatórios, eu não me lembro se era 5% ou 10% agora, mas ele tinha uma obrigatoriedade de um valor que tinha que destinar. E aí as pessoas colocavam, às vezes, um valor no orçamento, chegava na hora de executar, destina esse orçamento para outra coisa. Isso acontece muito nos projetos, né? E é uma coisa que a gente vai pegar muito firme no relatório, projeto que se propôs a fazer ação de acessibilidade. Chegou na hora, tirou o dinheiro do recurso e fez outra coisa e não fez acessibilidade, não vai ser aprovado, porque isso é obrigatoriedade de lei, né? Então, é uma adequação que a gente precisa começar a fazer, e eu sei que quando o valor é muito pequeno, é difícil, né? Eu sei, e aí eu, como fazedora de cultura, sempre defendi que o próprio Estado, né, Estado que eu digo, o Estado federal, estadual, municipal, né, os próprios órgãos de governo, precisaria ter recursos destinados para isso, né, especificamente. Esses recursos, eles estão sendo inseridos dentro dos próprios editais. Então, a responsabilidade, ela é transferida, em certa medida, para os fazedores de cultura. Tem toda uma problematização disso, porque se a gente for ver, os próprios órgãos federais não conseguem ainda, né, órgãos federais não, os órgãos públicos, ter acessibilidade nas suas atividades, é uma cobrança a ser feita dos órgãos públicos, mas também é uma responsabilidade nossa, enquanto agente de cultura, começar essas ações. Então, vamos supor, eu tenho um projeto, poxa, Caceli, meu projeto é
é pequeno, né? Tem pouco recurso, é bastante gente envolvida, destina um valor menor, né? E não é só Libras que existe. Eu acho que ouvindo a Lu, justamente ter essa visão mais ampliada. Não é só Libras que existe. E outra coisa, colocar Libras e não fazer uma divulgação para a comunidade surda, ou especificamente para pessoas que falem Libras, porque nem toda a comunidade surda fala Libras, né? Ou, por exemplo, não fazer uma divulgação acessível, ela não adianta, porque ela fica como um objeto jogado no seu projeto. E isso, quando a gente avalia projetos, e aí estou falando também como avaliadora, faz muita diferença quando você vê um projeto lá com um item jogado, tipo Libras. Aí agora também a audiodescrição também entra na lista das coisas que eu jogo lá, mas às vezes eu nem sei como é, eu nem vou atrás das pessoas cegas ou com baixa visão para que elas acessem, né? Eu não procuro um profissional. Então, o mundo ideal era a gente ter um profissional pensando a acessibilidade do projeto. Em editais estaduais, isso é possível. Em editais municipais, não é, às vezes, a gente ter um profissional só para cuidar disso, né, dedicado, pensando muitas ações, às vezes fica incompatível, porque são projetos muito pequenos, de 10 mil, 15 mil. Então, você realmente, às vezes, o próprio produtor do projeto precisa pensar alternativas de contratar direto as pessoas e ele mesmo gerir esse plano. Mas em projetos estaduais, que a gente está falando aqui, projetos de 100, 150, 200 mil, é completamente viável as pessoas contratarem um profissional para cuidar disso. Aí essa pessoa ela vai pensar na comunicação acessível, ela vai pensar na amplitude do projeto, porque não adianta você jogar um dinheiro, senão às vezes você vai gastar um dinheiro e ninguém vai acessar, né? E hoje, mesmo a gente gastando, investindo, trabalhando, é muito difícil ainda, né, Lu? Porque, pensa, gente, é um histórico de anos, né? A gente pode dizer, de 525 anos, né? Que a gente não tem, que essas pessoas não são, esses espaços não são destinados para pessoas com deficiência. E aí, para elas voltarem a acessar, a se sentir pertencente, isso aí eu falo que a gente vai levar mais muitos anos. Mas se uma pessoa acessar, a gente já teve, já foi um recurso bem aplicado, né? Porque essa uma pessoa vai dizer para outra, e olha, quanto mais a gente vai em atividades ultimamente que tem Libras, mais eu fico pensando, olha, uma pessoa que fala Libras, talvez daqui a uns anos ela comece a se sentir à vontade de ir em qualquer evento cultural, porque ela sabe que qualquer evento cultural vai ter pelo menos Libras, pelo menos uma pessoa para atender ela e fazer uma audiodescrição, mesmo que não seja, de repente, né, se você não tem um profissional para todo mundo, mas se você tiver, de repente, pessoas da sua equipe que façam um curso, então eu sempre dou uma sugestão, por exemplo, eu não tenho como contratar todos os serviços, mas você pode contratar uma consultoria de uma pessoa especializada em acessibilidade para fazer ali 1, 2 encontros com a sua equipe, para que a sua equipe fique preparada para atender o público, né? Isso já é um grande diferencial, você não vai pagar tão caro, né? Às vezes vai ficar mais de acordo com o projeto e você já vai conseguir dar alguns passos, que ainda não é o ideal, mas você já vai, por exemplo, saber, inclusive, como conversar, né? Porque muitas vezes a barreira é atitudinal. A gente não sabe como conversar, como receber, como incluir pessoas com deficiência, né? E é isso a gente poderia falar de uma série de coisas. E essa barreira é nossa. Essa barreira é na nossa atitude, né? Então, quero agradecer muito a Lu. Eu falei que eu ia passar primeiro para fazer perguntas e, no fim, fiz uma fala enorme. Mas é porque isso é o que a gente vê nos projetos, né? E eu queria muito chamar a atenção para a gente assumir com responsabilidade essa questão da acessibilidade, né? E discutir. Ninguém sabe a solução correta. A gente vai testar nos projetos, às vezes não vai funcionar bem, a gente testa outra coisa, mas é importante que a gente comece, tá bom? Vou passar para a Ângela, que levantou a mão para fazer uma pergunta ou um comentário, e depois da Ângela, a Lu está com a mão levantada, e se mais alguém quiser aproveitar para fazer perguntas, pessoal. Perguntas, comentários, tirar dúvidas. A gente sempre esquece de colocar o som e a imagem, né? Então, boa tarde a todos. Eu cheguei atrasada, porque me perdi no tempo. A gente está com tantas coisas aí, tantas demandas. Tem a questão do PROAC e um projeto de livro que nós estamos colocando. Mas vocês colocaram super bem essa questão da acessibilidade. Eu trabalho com a questão da acessibilidade há mais de 25 anos. A Cassiane colocou essa questão histórica, né? 25, 27 anos.
quando a gente trabalhava já na educação, a questão da acessibilidade é um pouco mais frequente do que na cultura, não sei. Agora, um pouco mais, né? A legislação existe e é muito claro. Nós temos que... A sociedade tem que mudar, porque a pessoa com deficiência não tem como, né? Ela tem o limite físico, o limite de movimento, o limite de visão, o limite de audição. Eu tenho um limite de audição. Por exemplo, se for essa reunião só com o som, se eu não conseguir pôr a legenda, baixar a legenda, eu ouço o som, mas eu não decifro o tipo de fala que está, o que está rolando. Eu não consigo decifrar, somente algumas coisas. E a gente fez um evento outro dia, foi muito bom. A Cassiane esteve presente, de feira de livro e artes. Foi assim, nós fizemos na raça, né? O milagre do pão, sem recurso público. E cada um contribuiu de uma maneira como voluntário, mas a gente teve um exemplo concreto da questão da acessibilidade, e foi uma das nossas parceiras do trabalho, uma escritora que estava com limite de locomoção. E na hora a gente tem que agir pela sensibilidade, porque nós não tínhamos nem recurso, nós não pensamos na questão da acessibilidade. O espaço que nós conseguimos foi praticamente gratuito, e não tinha. Daí eu fui procurar, aí você larga tudo, né? Que estava fazendo palestra, fazendo apresentação, fazendo tudo. Então foi muito difícil para a gente lidar com essa questão da acessibilidade dentro do nosso próprio coletivo, sem ter planejando isso. Pela falta de recurso e também pela falta de experiência de pensar e de ver, né? A nossa própria parceira do coletivo estava com as duas pernas imobilizadas numa cadeira de roda e quase não dava para entrar dentro do banheiro. E não tinha ninguém encarregado de levar. Então, essas coisas que a gente tem que estar bem atento, né? Eu posso mudar para trazer o outro, para melhorar a vida do outro. E é essa mudança que a gente tem que fazer, que depende de cada um, depende de nós. A nossa parte para que o mundo seja melhor, para que a sociedade seja melhor. Então, está sendo extremamente bom o que você está colocando, Luciane, o pessoal todo aí, eu peguei um pedacinho, mas enriquece muito e a gente toca fundo, que nós temos que mudar, cada um tem que fazer a sua parte melhor, né? Mesmo tendo recurso, muitas vezes não atendem. Tem uma coisa que eu vejo muito na acessibilidade, gastam muito com libras. No entanto, para mim, a Libras não resolve. E muita gente não precisa, que vai nos eventos públicos, ela não sabe Libras, não tem um diagnóstico, né, da necessidade. Não que não seja necessário. A questão da Libras, a questão do Braille são importantes, mas a gente precisa do mapa também, né? De um diagnóstico de realidade. Quando você vai fazer um trabalho, deveria ter um diagnóstico da realidade local para a gente saber com quem a gente está lidando, né? Quem são essas pessoas, acho que fazer até na própria... Uma ideia que me veio, um formulário da inscrição de participação, fazer que tipo de deficiência, que tipo de recurso é necessário. Acho que é uma ideia, uma proposta. Falei demais, variar, obrigada. Até. Obrigada, Ângela. Lu, depois Patrícia e depois Gilson. Então, eu peguei, acho que mais para comentar, assim, né, que, como a Cássia estava falando, às vezes, eu acho que a gente quer, às vezes, eu vou fazer tudo, mas, às vezes, se você centra, né, em atender um público específico, sabe, e fazer legal, completo, ou fazer essa questão que a Cássia falou, traz alguém, faz uma capacitação, mas quando eu falo de trazer uma capacitação, nós temos as pessoas com deficiência, que elas próprias, elas podem vir e elas podem falar delas, a partir delas, sabe? Eu acho que as coisas são mais fáceis, mais simples até do que a gente pensa, né? Então, eu acho que é a partir daí, sabe? É de ouvir para poder
fazer com que a coisa realmente aconteça. Eu trabalho, quem me conhece, né, aqui do grupo, sabe, eu trabalho com consultoria o tempo todo. Elaine não está aqui hoje, mas, como a Cássia mesmo comentou, a questão do horário, e porque a gente não conseguiu se organizar, né, para que ela estivesse, mas eu trabalho com consultoria da Elaine, sou muito grata a ela pelo trabalho que a gente realiza junto, por tudo que a gente faz, né, porque é isso, sem a consultoria, eu acho que o trabalho, na minha concepção, ele não valida, sabe? Às vezes, a gente não consegue alcançar aquilo que a gente quer. Mas eu acho que é isso, então, acho que mais para dizer isso, sabe? Que está mais fácil do que a gente pensa, e quando o valor é pequeno, da gente pensar qual seria a acessibilidade mais necessária, né? O que faria com que o meu projeto ele consiga chegar a mais pessoas, né? O que a partir do valor que eu tenho eu consigo fazer, né? Eu acho que é isso, é pensar, porque alguma coisinha sempre dá para fazer, sabe? Alguma coisa dá para fazer. É isso. Eu passo a palavra, a Patrícia está inscrita. Eu só queria compartilhar com vocês, eu trabalho com um projeto de circulação que se chama Teatro nos Parques. É um projeto de apresentação de teatro e também de oficinas de sustentabilidade em parques, no estado de São Paulo. Então, são locais de alta rotatividade. Mas, para a divulgação de Libras, a gente usa o intérprete de Libras divulgando que vai rolar a programação do projeto completa, às vezes parcial, direcionada para as cidades. Isso tem dado certo, porque algumas associações acabam se interessando, nos procurando para poder ajudar também na divulgação. Claro que não vão muitas pessoas, mas a gente sempre tem algumas surpresas de cadeirante, de pessoas com baixa visão, de pessoas com surdez que conseguem acompanhar o projeto, e a gente trabalha com esse tipo de divulgação. Tá bom? Passei para o Gilson, é isso? Gilson. Tá bom. É rapidinho. No meu caso aqui, Luciane, Cassiane e turma, eu consultei rapidinho aqui do lado e vi que um livro em Libras de 200 páginas custa R$300. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu tive esse insight, eu te ouvindo, Luciano, e eu vou pensar, né, nesses projetos que a gente vai fazer, porque eu pensei que fosse muito mais, né? Então, um livro de 200 páginas por R$200. E foi uma pesquisa precária, sabe, assim, rápida aqui, né? Então, eu imagino que fazendo uma consulta melhor, posso até diminuir esse valor, e aí eu poderia distribuir em vários pontos, inclusive a Biblioteca de Peruíbe. Eu acho que vocês aceitariam, né? Imagino, né? É isso, é só para dizer que eu tive esse insight do Braille. Tá? Obrigado, viu? Senhora Suzete. Acho que além do que já foi falado aqui, quando tem valor pequeno, eu tinha pensado assim, pequenas coisas que podem melhorar a acessibilidade física dos lugares, que a formação humana foi falada, né? Acho que é o que a gente também pensou. Mas coisas que daí ficam permanentes, né? Então, fazer rampas em lugares onde precisa, coisas que vão devagarinho melhorando, mas que ficam permanentes no lugar, e a gente consegue tanto atender o edital como ir transformando esses espaços aos poucos, colocar corrimão. Tinha uma coisa que a gente não estava, como a gente fez um banheiro que virou um banheiro família, o banheiro acessível que a gente está fazendo, não está pronto ainda, sobrou um canto lá, falei, vou colocar uma cadeira para uma mãe que possa precisar amamentar, para alguém que precisa sentar um pouco ali para descanso, num lugar onde fique longe do barulho também. E acho que uma questão para nós, por exemplo, que é algo que
que é um desafio que eu fico pensando, é uma acessibilidade num lugar mais de natureza, né? Então, a gente tenta deixar uns terrenos planos, assim, para chegar, mas que as pessoas possam acessar outros lugares, isso é algo que eu penso faz tempo, assim, sem mexer muito na natureza, que a gente consiga fazer com que as pessoas cheguem nos lugares. Isso tem feito falta, assim, eu já pesquisei algumas coisas e ainda não achei muita solução. Sem colocar estrada de verdade, né, de cimento, para entrar, mas que as pessoas possam estar em contato com a natureza. Cássia, acho que agora é você que está com a mão levantada. Responder uma coisa. Muito legal, Suzete, isso também dos acessos, né? Porque a gente, os acessos para chegada nos lugares, né? Como a gente pode pensar. E, Gilson, que bom que te deu esse insight. Durante esse ano, a gente executou um projeto aqui em conjunto, várias mulheres alufas e a parte de acessibilidade. E aí, uma das nossas atividades foi um curso de 8 encontros para toda a equipe do projeto. E foi muito interessante, era um projeto grande, né? Então a gente conseguiu fazer bastante coisa. E muito interessante que ao longo dos cursos a gente foi entendendo que tem coisas que são simples, assim, né? Então, até sinalização de lugares, então tem várias coisas que a gente vai tendo esses insights e percebendo que nem tudo é tão caro, né? E se a gente buscar com referências na internet, né? E os espaços culturais, gente, a Suzete tocou num assunto, a gente está com várias pessoas que estão com espaços culturais, pontos de cultura, né? E criando acessibilidade também arquitetônica é muito importante. Então, tem vários pontos de cultura que, com recurso, criaram um banheiro acessível, né? Colocaram um corrimão, porque também a acessibilidade também, às vezes, é para pessoas mais velhas, pessoas que não são pessoas com deficiência, mas estão, por exemplo, como cadeirantes naquele momento, que sofreram algum acidente, enfim, a gente possibilitar o acesso, às vezes até mãe com carrinho de bebê, né? Pessoas mais idosas, pessoas com criança de colo. Então, a gente melhorando o espaço para essas pessoas, né? Vai colocar as cadeiras no espaço, não colocar tudo apertado, porque às vezes a gente coloca tudo apertado parecendo que todo mundo é minúsculo, né? As pessoas têm necessidades diferentes, pessoas gordas, pessoas que têm necessidade, às vezes, de um espaço maior, né, por alguma questão motora. Então, a gente pensando também nessa organização do espaço, né, para que as pessoas se sintam... Claro, tudo isso não tem a ver só com o recurso orçamentário, tem a ver com a nossa atitude, mas as formações, né, ajudam. A gente tem, na verdade, de pessoas trabalhando com isso. Agora, eu me lembrei também do Cris, o que é do laboratório, que é de produção, o Cris, que é produtor, ele tem desenvolvido sites, links de sites acessíveis. Então, na verdade, você joga uma informação de comunicação para eles têm um site, a gente até ficou de convidar ele um dia para falar também, que ele acessibiliza o seu material de divulgação. Então, ele cria ali recursos de acessibilidade. Também faz avaliação de site, né? Então, essa acessibilidade comunicacional também ajuda bastante. E, por último, gente, sobre a questão do acesso, do plano de democratização, né, que a gente passou bem mais rapidinho, só queria fazer uma ressalva. Antigamente, e alguns editais ainda colocam esse termo como contrapartida. Ou, às vezes, tem contrapartida e plano de democratização. Mas a contrapartida, ela tinha a ver, era quase que uma lógica de tipo, você vai receber um recurso do governo, e aí você precisa fazer algo a mais do que aquilo que você está fazendo, né? E com o tempo, então, por exemplo, você ia fazer um projeto de circulação de teatro, e aí a sua contrapartida era fazer uma oficina gratuita em alguma instituição, né? Antigamente tinha um pouco essa visão. Depois foi mudando, a contrapartida ela foi sendo entendida como esses espaços de contato que você pode abrir do seu projeto com um público diverso, né? Então, eu sempre gosto de diferenciar, que eu falo que a acessibilidade, ela se relaciona principalmente com pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E o acesso, ela tem o objetivo de quebrar outras barreiras também, que são barreiras sociais, culturais, territoriais, né, de locomoção, né, de localização geográficas, né? Então, para isso, o plano de democratização, ele tem esse intuito
ele sai um pouco da lógica de contrapartida, de que você tem que dar algo a mais do que o seu próprio projeto, mas ele traz a lógica de como o seu projeto pode se relacionar com a sociedade e você, de alguma forma, retornar para um público diverso. Porque, às vezes, o seu projeto, ele é um investimento numa pesquisa sua, um investimento numa melhoria do seu espaço cultural, ou, às vezes, o próprio projeto em si, ele é já um objeto público. Né? Então, se eu quero um recurso para fazer um livro, esse livro ele vai ser distribuído, por exemplo, gratuitamente, ele não precisa muito de muito mais do que isso, porque o plano de democratização pode estar na forma como você vai distribuir esse livro, quais os locais, para quem, qual público, como você vai levar, né? Porque às vezes fala, vamos distribuir para não sei quantas pessoas, tudo longe, mas não coloca nenhuma verba de combustível, de produção ou de correio, né? Quando é para fora da cidade. Ou, às vezes, o seu projeto ele é mais de cunho, ele é um pouco mais fechado, é um projeto que ele não prevê. Ele prevê a feitura do livro, mas ele não tem essa entrega pública. Então, por que não separar uma cota e reservar lugares para onde você vai doar esses livros? A mesma coisa para outros objetos, né? Se você tem um projeto de artesanato, se você tem um projeto, por exemplo, que vai investir numa formação para o seu grupo, por que não depois vocês retribuírem fazendo uma oficina gratuita? Então, por exemplo, eu vou receber uma formação e vou aprender algo. Por que não compartilhar esse algo com as pessoas, né? Ou, eu vou poder investir, né? No Mulheres Criativas da Juré, a gente teve fomento nos coletivos. Então, a gente falou, olha, esses coletivos precisam retornar para a sociedade, né? Para não ficar uma coisa só de interesse, porque os projetos públicos, gente, eles têm que ser de interesse público. Quanto mais você ampliar o interesse público do seu projeto, melhor. Né? Porque, às vezes, a gente, como artista, como fazedor de cultura, a gente está tão preocupado em viabilizar o nosso projeto, né, com aquele sonho nosso como artista, que a gente esquece de que aquela verba pública é para chegar no público. Então, o plano de democratização é como que você abre, se você observa, né, amanhã a gente vai falar de comunicação, e a Andréia falou no encontro passado de público-alvo, mas observa, se o seu projeto ele dialoga com um público específico, ele é destinado especificamente para mulheres, ou para crianças, ou para pessoas idosas, ou para pessoas com deficiência, ou ele tem um recorte de gênero, um recorte racial, ele traz um debate contemporâneo, ele dialoga com um determinado território, ele vai falar de comunidades tradicionais, então ele dialoga. Então, assim, qual é o público? Lembrando que não necessariamente um projeto que vai falar sobre, por exemplo, cultura LGBT, ele tem que ser voltado para o público LGBT. Pelo contrário, às vezes, quem precisa de uma formação, conhecimento, né, acesso, contato com essa cultura, pode ser que seja um público mais diverso, né? Mas, então, você abrir as possibilidades de enxergar no seu projeto, né, tomar uma distância do seu projeto e pensar como ele pode ser mais, pode ter um interesse público maior, como ele pode abrir o acesso para pessoas de lugares diversos, de classe social diversa, né? Não significa, bastante atenção nessa palavra, não significa fazer assistencialismo com projeto cultural que às vezes a pessoa interpreta dessa maneira, tipo, como se eu fosse fazer um favor, né? Não, é como você honestamente olha para o seu projeto e fala com quem que esse público, né? Com quem que o meu projeto pode dialogar, em quem ele pode chegar, quem pode se interessar por ele, né? Eu comercializo um produto meu, que outro produto meu eu posso entregar gratuitamente, eu posso ir num lugar diferente, eu posso ir numa escola que as pessoas normalmente não acessam, posso ir numa comunidade diferente, né? Então, é olhar para o seu projeto com esse olhar público, tá? O plano de democratização são ações que você escolhe fazer para tornar o seu projeto mais interessante para a sociedade como um todo e para a sociedade mais diversa também. Não significa que você tem que sair fazendo o seu projeto voltado, Tassiana, então eu tenho que fazer voltado para todos os segmentos? Não, principalmente se o recurso é pequeno. Não tem como a gente atender todo mundo. Você vai, assim como o Lu falou, observar honestamente no seu projeto que público você pode atender, sem ser colonizador, né? Tipo, eu vou levar cultura para as pessoas, eu vou, né, como se você fosse fazer um favor para as pessoas. Você vai compartilhar algo que o poder público investiu no seu projeto. E aí você vai compartilhar ele com um público mais diverso, tá bom? Acho que é isso, gente. A Ângela levantou a mão, vou passar a palavra para ela. E aí vou ver se mais alguém tem algo a dizer, perguntar, senão a gente começa a finalizar, tá bom?
Pode levantar a mão se alguém quiser falar depois da A outra. gente sempre esquece essas coisinhas básicas. Então, a Cassiane falou uma questão que eu achei super importante. Eu venho tentando fazer projeto, né, do PROAC desde 2011. Um dos meus livros ficou como suplente no PROAC, mas eu nunca consegui ser aprovado, porque é muita coisinha, muito detalhe, muito difícil, é um desafio. E ela colocou uma questão que a contrapartida, que eu percebo, a contrapartida e a questão da acessibilidade, elas ficam bem juntas, né? É difícil de você saber quando você está com uma distribuição gratuita de livros. Por exemplo, nós estamos fazendo, o projeto que nós estamos propondo é audiolivro em livro impresso, e a gente vai fazer a distribuição gratuita. Então, o que é contrapartida? E o que é acessibilidade e democratização parece que são linhas bem próximas, e eu não tenho muita clareza sobre isso. E a Cassiane colocou agora e eu continuei nesse mesmo limite, né? Parece que são linhas próximas, é isso? Eu vou falar, mas aí eu peço para a Cassi. A Cassi acho que tem mais experiência. Eu vou muito na acessibilidade, mas eu entendo assim, a medida de... Quando a gente fala contrapartida, nós temos alguns editais que nós temos a contrapartida ali, ela já pré-definida, né? Como, por exemplo, quando a gente tem o edital de escrita de livros, se eu não me engano, você tem uma quantidade de livros que você precisa, acho que, dispor, né? Para secretaria, se eu não me engano. Acho que tem algumas medidas, inclusive de contrapartida, que elas já vêm destinadas ali, já vêm desenhadas no edital. E quando a gente fala sobre a medida de acessibilidade, eu vejo diferente da medida de democratização, né? Porque eu entendo que, por exemplo, quando você fala da acessibilidade, é aquilo, é como que as pessoas vão acessar o conteúdo do seu livro, por exemplo. Aí vai estar a acessibilidade, né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão da democratização, a contrapartida, você vai dar os livros para a secretaria como contrapartida, e eu não sei se tem algum outro ponto nesse edital, né, que você está citando. Mas, por exemplo, quando você pega o livro e você distribui, por exemplo, nas escolas da cidade, né, na Secretaria de Cultura, de Educação, você consegue que cada escola receba um exemplar, ou a biblioteca do município, eu entendo que isso é uma medida de democratização. Mas aí eu peço para cá se passar a régua, assim, para dizer se está certo, porque é como eu compreendo, mas pode ser que tenha alguma... A Cássia deu ok, então tá certo. É isso. E aí, pensando, Ângela, que quando você estava falando sobre audiobook, é isso? Que você está fazendo livro e você tem ele impresso em audiobook, é isso? Respondendo por ela, sim. É assim, respondendo por ela, porque eu estou participando. Ah, ela colocou aí um. Ah, legal. Eu comento porque, assim, o audiobook, por exemplo, ele tem algo que é bem interessante, porque quando você pensa, né, no público que ele abrange, você consegue que o audiobook, por exemplo, as pessoas com deficiência visual, elas chegam, né, mas também eu vejo como uma medida de democratização também, e também acessibilidade comunicacional, quando você pensa, por exemplo, em pessoas que não leem. Tem pessoas que não leem, que são analfabetas, e quando elas têm o audiolivro, o conteúdo chega para elas, né? Então, é acessibilidade também. É uma acessibilidade comunicacional. Agora, acho que é a Alcione. Eu não sei se eu bloqueei.
Não, está sem som, a Alcione. Ah, entendi. Desculpa. É um projeto de uma biblioteca itinerante, né? Pela periferia ou pelas comunidades carentes. Isso se enquadra na acessibilidade? Isso é uma pergunta. A outra pergunta é com relação ao que a Suzete colocou. Eu penso que na produção seria bem interessante se a gente conseguisse construir umas rampas móveis, que quando o projeto, para onde fosse, a produção levaria essas rampas, né? Eu estou falando especificamente de cadeiras de rodas, para facilitar o acesso para a pessoa que tem dificuldade para caminhar, que está com a perna engessada, ou qualquer outra coisa, mas que a gente tivesse, da mesma maneira que a gente tem 100 cadeiras empilháveis, que a gente tivesse 3, 4 rampas que pudesse levar para os eventos, para pôr em alguns pontos estratégicos, para facilitar as pessoas que têm dificuldade, ou porque está com muleta, ou porque está com cadeira de rodas. Seria uma coisa bacana de ter no estoque, guardada, né? Isso é uma coisa. E só uma ideia, uma sugestão, com base no que a Suzete falou. E a outra coisa que eu gostaria de saber, por exemplo, esse projeto que eu estou escrevendo de uma biblioteca itinerante, a questão da acessibilidade, né? As pessoas irão até um ponto onde a gente vai chegar com essa biblioteca, tipo uma tenda, e a biblioteca vai ficar lá aquele dia, de noite eu desmonto, vou para outro ponto, para comunidades que têm dificuldade de chegar até a biblioteca aí na Rua dos Pescadores, né? Isso é acessibilidade? Eu tenho que pensar em mais coisas. Alcione, eu entendo que isso que você traz é a medida de democratização. Agora, eu preciso dizer para vocês que, assim, eu não vou conseguir elaborar o plano de acessibilidade dos projetos, né? Uhum. Eu trago para você, por exemplo, essa questão, mas eu não tenho como elaborar acessibilidade, te falar como fazer acessibilidade, porque para isso precisaria ter conhecimento do projeto como um todo, Claro. Porque é aquilo que a gente comentou desde o início. O projeto, ele não é só a biblioteca itinerante, né? Eu entendo que existem várias ações dentro da biblioteca itinerante. Então, eu não consigo dizer para você como acessibilizar, porque eu não sei todas as ações, tá? Mas, e a gente pode conversar sobre isso? Então, eu acho que a gente pode, mas eu acho que eu não gostaria nesse momento, porque... Não, nesse momento acho que, não é o lugar. Caracterizaria como se eu estivesse fazendo o trabalho, né? E acho que a Cássia pode explicar, projeto, talvez. Né? Trabalhando no projeto, né? Entendi. Pessoal, Alcione, só diferenciar, fazer uma biblioteca itinerante, por exemplo, ir para bairros que têm mais dificuldade de chegar na biblioteca, é uma ação de democratização. Ok, né? Então, entendi. Você está abrindo uma ação de democratização para ir para lugares que têm menos acesso. Se você fizer, incluir nessa biblioteca rampas ou medidas que auxiliem as pessoas a acessarem os conteúdos, aí é uma medida de acessibilidade. Ah, entendi. Tá? E aí, sempre é importante, gente, quando vai para bairros, sempre a gente não supor que naquele bairro não tenha nada, ou quem já está... Primeiro investigar, né, os locais por onde vai se passar, claro. A Ângela falou de diagnóstico, esse diagnóstico é muito legal, porque às vezes parceria com uma escola, ou uma entidade que tem naquele bairro, pode funcionar bem, tá bom? Perfeito. E até pensar, porque é como a Cássia falou, tem bairros que, inclusive, tem biblioteca. Sim. Né? E aí, eu não teria que mapear muito bem as necessidades, né? Mas, e aí, eu não falo nem no sentido de, não é porque tem que não pode ir, mas é legal porque, às vezes, você pode até mesmo fazer uma atividade em parceria com a biblioteca. Que seria bem legal também. Seria bem legal, uma dica bem importante. Na hora do mapeamento, né, de fazer as escolhas, né? Sim. Bem legal, muito obrigada. Imagina. Então, acho que é isso, acho que tem agora o Tiago, e depois acho que a gente pode
Talvez... Tiago e a Andréia levantaram a mão. Sim. Tudo bem? Primeiramente, Tudo muito bom, obrigado. Muito obrigado por tudo, bem esclarecedora. Só queria me aprofundar um pouquinho mais dentro daquilo que você estava falando sobre, no caso, publicação de livro. Você falou que o audiobook ele acaba sendo muito inclusivo, né, na questão de pessoas com deficiência visual ou até mesmo uma pessoa analfabeta, né? Eu tenho algumas outras ideias também sobre, né, o que pode estar sendo feito, mas eu queria saber de outras dicas e sugestões que você teria especificamente para a inclusão dentro desse contexto de publicação de obra inédita, né? O que poderia ser interessante, que talvez, né, não tenha sido citado. Eu não sei, acho que não saberia dizer tudo, mas você tem... eu acho que você tem, por exemplo, a questão do Braille, né? Porque... inclusive, como o Gilson comentou sobre a impressão, acho que o Gilson talvez tenha comentado, você comentou sobre a impressão em, como fala? Em Libras, Gilson, mas seria Em a Braille. Libras ou em Braille, né? Isso. Então, você tem, por exemplo, a questão do Braille, sabe, Tiago, que acho que é interessante pensar também, né, quando a gente fala no livro. Tem o audiolivro, tem outras também, mas assim, eu acho que agora, no caso, não me vem, sabe? Não, tudo bem, tudo bem. É só para saber se teria alguma outra coisa que, né, que talvez deixou passar, mas eu também vou pesquisando aqui, mas obrigado desde já. Eu acho que é interessante pesquisar, quando vocês pesquisam na internet sobre acessibilidade, sobre acessibilidade em alguns elementos que vocês queiram produzir, com certeza vão vir pontos, e a partir dali vocês podem desenvolver também. Não, sim, com certeza. Obrigado, minha querida. Imagina. Agora, Andréia. Gente, eu vou só fazer uma fala aqui, para que a gente já está chegando ao final, né, Lu? A Lu já deu um monte aí, quem sabe já sai até um contrato aí de alguém, né, Lu? Quando for fazer os projetos, procure lá como que é? Rabo de lagartixa. Rabo de lagartixa. Então, só para complementar, que eu não sei se foi a Ângela que falou sobre o edital, né, de literatura que tem aqui para a questão de fazer o livro, né? Aí, Lu, você tinha dito que, se você não se enganava, tinha uma quantidade, né, de doação. Isso, de contrapartida. Eu vi aqui no plano de democratização do edital que tá aberto, que está escrito aqui, ó, na letra C aqui do item 9. No caso de ações que prevejam a distribuição, doação de produtos culturais a instituições públicas ou privadas, o proponente deve informar a quantidade e o perfil das organizações para as quais o produto será doado, incluindo justificativa da pertinência da doação e seus possíveis usos. Só para a gente situar, eu não sei se a Angela está perguntando alguma coisa. Não, acho que ela está comentando sobre a oficina de leitura interativa, que é uma prática que nós temos desenvolvido e tem despertado o interesse dos leitores. O Setorial de Literatura está estudando uma forma, junto à cultura, de ter um mapeamento de espaços com bibliotecas. As aldeias indígenas e algumas escolas do município com encontro no Proponho tem sido nosso público, por enquanto, falando em as ações, né, do coletivo de imersão cultural, imersão cultural. Só para finalizar o que eu estava falando, Lu, então, pelo que eu entendi, não é definido isso. É a pessoa que vai no plano de democratização e vai colocar se isso vai ser uma prática dentro do plano. Tá? É isso, gente. Ficou claro isso para a Ângela, que você estava lendo, Lu? Não ficou, eu estava lendo a mensagem dela. Ah, tá. Então é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo pela participação. E amanhã nós teremos outro encontro,
às 14 horas, mesmo horário, será sobre comunicação, né, com a Carol Bolan e o Vitor, tá? Participem, porque aí vai dando continuidade a todo esse conhecimento aí para enfrentar os editais e fazer um bom projeto. Obrigada, Sim. Lu, mais uma vez, foi fantástico. Gratidão. Beijo para Eu vocês. já estou ficando craque, já estou te ouvindo um monte, hein? Um beijo, Tchau, gente. gente. Boa noite. Tchau, Boa gente. tarde. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Tchau, obrigada. Tchau, muito obrigado. Boa tarde. Tem